Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira semana de aula da disciplina de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos Digitais. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E a ideia é começar leve, né? Começar uma semana mais tranquila. Aproveitem para fazer as atividades transversais e que a gente tenha um tempo bem bacana aí de aprendizado, ok? Antes, gostaria de me apresentar. Meu nome é Leandro Iannazzi, eu sou arquiteto de formação, mas nunca atuei, então não peçam para eu construir nada, porque vai cair. Tenho uma especialização em teorias e práticas da comunicação. Meu mestrado foi sobre games, estudar os jogos na formação dos nativos digitais, como os jogos fazem parte da formação dos nativos digitais. E no doutorado eu procurei assimilar uma parte de desenvolvimento, então eu fui na engenharia, na ciência da computação, justamente para aprender a desenvolver aplicativos de realidade virtual, realidade aumentada e tecnologias para a educação de uma forma geral. Faço parte de alguns centros de pesquisa, inclusive aqui um da Unifesp, o Code, e estou aqui na Unifesp desde o ano passado, atuando no curso de tecnologias em design educacional e fazendo parte do núcleo UAB da Unifesp. Tenho um livro sobre os games na formação dos nativos digitais, né, que é o resultado da pesquisa do mestrado, e é com um pouco dessa bagagem também, né, de desenvolver jogos, de ter coordenado um curso de jogos digitais na Universidade Metodista e de ter vivido, de viver, né, essa questão de jogos digitais como usuário, como jogador, mas também como desenvolvedor, que a gente vai tratar essas semanas aqui. Sobre a nossa disciplina. A ementa é sobre as bases e ferramentas do game designer no desenvolvimento de um jogo digital e a gente vai de fato desenvolver competências transversais, né, que é saber trabalhar em grupo, saber comunicar e ter um olhar interdisciplinar, justamente porque o jogo é interdisciplinar, né? São vários conhecimentos que se tem que ter para poder desenvolver um jogo. Então, as próximas semanas a gente vai tratar sobre o universo dos jogos, que a gente vai falar hoje, né? E falar do game design. A gente vai falar também já hoje do Game Design Document, o famoso GDD, que é um contrato de desenvolvimento de jogo digital. A gente vai falar de desenvolvimento de personagens, narrativas. A gente vai falar de uma game engine, né? Que é um ambiente de desenvolvimento de jogos que tem sido usado profissionalmente, que a gente vai poder ter uma introdução. E aí vocês vão desenvolver seus jogos. A gente tem os métodos de educação à distância aqui, então algumas web aulas como essa aqui, né? Também alguns tutoriais sobre alguns desenvolvimentos, e a gente vai ter muito espaço de interação através de fóruns, a gente vai ter desenvolvimento em grupo e apresentação final. Em termos de avaliação, que eu sei que é o que todo mundo quer saber, né? A avaliação final principal, né, é o próprio Game Design Document que vocês vão elaborar em cima de uma proposta de jogos de vocês, autoral de vocês, e também o desenvolvimento de um protótipo. Então, a primeira fase, ou parte da primeira fase de um jogo, né, que vocês vão desenvolver, e aí vocês vão ter que criar uma apresentação no final com gameplay e tudo mais. Também vão ter atividades semanais, né? Então algumas individuais e outras em grupo. E toda semana vocês vão ter que fazer um diário, né? Então escrever uns 2, 3 parágrafos sobre os principais pontos que vocês aprenderam, né? Então uma reflexão sobre o que foi passado na semana, alguma dúvida que tenha ficado, algum ponto que vocês acham que é necessário aprofundar. Isso serve para vocês refletirem sobre o que a gente está apresentando e serve para mim também para saber onde eu devo melhorar, aprofundar, etc. Ok? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Falando um pouco sobre o mundo dos jogos. Existe uma perspectiva, né, de um rendimento muito grande, de crescimento, né, de faturamento no mercado de jogos. Vocês estão vendo aí a previsão para 2018 é de 115 bilhões de dólares mundo, né? Existe um crescimento evidente do mobile, né? Então é muito forte o crescimento de jogos para mobile. E vocês estão vendo que dessa fatia aí de 115 bilhões de dólares, o Brasil está atrás, né? Ele é o 10º e alguma coisa, 11º do mercado de consumo em termos de faturamento. Mas de consumo mesmo, o Brasil, os brasileiros são, se eu não me engano, entre quarto e quinto lugar em termos de jogo, né? Horas jogadas, né? Mas a gente não rende tanto, não sei se é por causa de pirataria
ou, sei lá, formas alternativas aí de jogar. Mas somos um mercado muito importante em termos de consumo, e precisamos melhorar na parte de faturamento, obviamente. Em termos de perfil, essa pesquisa mostra que as mulheres estão predominando como jogadores, né? Então a gente vê aí mulheres na faixa de 25 a 54, né, anos, como as principais jogadoras, né? Uma coisa que antigamente parecia impensável, mas a gente vê a popularização dos jogos, né, cada vez mais forte, não só por causa do mobile, dos jogos casuais de smartphone, mas mulheres jogando, inclusive esporte, né, participando de campeonato, tendo ligas femininas, equipes femininas bem com uma performance bem importante e se destacando. Como a gente já disse, a plataforma no Brasil, né, a preferida é o smartphone, um predomínio por conta da sua flexibilidade, né, de não ter que ficar depender de um console, de uma televisão e tudo mais. O smartphone está na nossa mão, então os jogos de smartphone são cada vez mais aí estão em evidência, né? Bom, na minha pesquisa eu desenvolvi uma tipologia de games. Ela não existe uma tipologia final, não existe uma classificação oficial, né? Mesmo pegando estudos americanos, internacionais, não existe assim a tipologia final dos games. Eu peguei uma tipologia que tenta descrever aí ou tenta evidenciar mais a questão de mecânica, de funcionamento, de jogabilidade, né? Então, vocês podem ter diversos outros tipos de classificação, podem ter uma junção desses tipos que eu trouxe aqui na minha pesquisa, mas fiquem à vontade, né? Só para vocês terem uma noção do universo de jogos, né? Assim, uma possibilidade de entender quais são os tipos de jogos que a gente trata e, inclusive, tem uma mistura desses tipos. Então, eu elaborei uma tabela, né, com essa descrição, vocês vão ter acesso a esses slides. Então, na minha pesquisa eu fiz dessa forma, né? E aí vocês podem, alguns que são mais viciados aí, talvez em LoL e tudo mais, pode perguntar, mas onde está o MOBA, né? Que é o Multiplayer Online Battle Adventure. Bom, eu não coloquei aqui, mas ele pode ser sim uma mistura do online multiplayer com um pouco de adventure, um pouco de luta. Então você tem um pouco de tudo, de estratégia, obviamente, né? Então você pode ter uma junção desses tipos para entender uma jogabilidade nova, como o League of Legends, por exemplo. Eu tentei ir no mais clássico, talvez, né? Uma tipologia mais clássica. Começa com um Adventure, por exemplo, né? Que são fortemente baseados na história. A narrativa é muito importante no Adventure. Você tem muito puzzle, né, nesse tipo de jogabilidade. Você tem que inventar ou descobrir soluções para os desafios do jogo. Tem muito daquele point and click adventure, né? E nem sempre você tem uma ação muito forte. Você tem mais o puzzle do que a ação de fato nesses casos. E a narrativa sempre conduzindo esses desafios. A ação, de fato, você pode entrar nos FPS, né, o First Personal Shooter, por exemplo, onde o que importa é a ação. Né? Então, por exemplo, vocês estão jogando aí vários, né, então, vários jogos aí de ação muito fortes, que você tem um pouquinho de RPG que tem que evoluir e tudo mais, mas o que importa é reflexo, é resposta, né, é ter esse tipo de jogabilidade. Okay? Então você tem que ter uma destreza sensorial, um reflexo muito forte. Né? No RPG, existe um microgerenciamento de personagem. Você vai evoluir o seu personagem, vai escolher equipamentos, vai customizar a equipe. Né? Então tem muito mais essa parte de estratégia e de assumir um papel, ou assumir o controle de personagens. Né? Então por isso que é role-playing game. E você vai evoluindo ele e vai jogando dessa forma, né? Com a sua própria evolução. De estratégia puramente falando, existem vários jogos aí de tipo tabuleiro, né? Ou esses jogos de mundo que você controla, né? Variáveis, aí, então obter recursos para poder melhorar seus mecanismos de defesa e ataque, etc. Né? Você faz a gestão de unidades e de elementos do que você está construindo. Né? Então é esse gerenciamento. A estratégia privilegia o gerenciamento de recursos e de
equipamentos, né, basicamente, equipes e equipamentos. Você tem os simuladores que eles tentam emular de forma muito realista uma condição. Então, por exemplo, uma condição de voo, por exemplo, uma condição de corrida. Então, ele é basicamente uma digitalização de uma experiência física, tangível, real, para o mundo dos games, né? Então, desde jogos de esporte, então tem esses especificamente de avião e tudo mais. Você tem os de esporte especificamente, né, que é um tipo de simulador que você controla um jogador ou vários jogadores, você realmente emula uma partida de um esporte tradicional dentro do digital. Você tem os jogos de luta, né, em que o que importa é o reflexo, é comandos, é fazer os combos, né, é conseguir ter mais prática e velocidade em relação ao próprio um computador, ou hoje em dia, né, muito forte os multiplayers, então jogar contra outra pessoa via rede. Então os jogos de luta sempre existiram, são muito fortes, né. Você tem jogos de tabuleiro, que tem essa proposta, né, ou de pegar um tabuleiro tradicional como o xadrez e dar uma repaginada, como a gente vê nesse jogo aqui, né, ou criar jogos novos, né, de tabuleiro em que você tem casas, tem que andar, tem desafios, né, então tem vários jogos aí que fazem esse jogo de tabuleiro com alguns desafios em cada uma das casas. Temos os chamados God Games, né, jogos divinos, né, que você tem o controle ou você tem que gerenciar comportamentos sociais, comportamentos grandes, como nos jogos dos The Sims, né, em que você controla personagens, mas você controla, na verdade, situações, relacionamentos, você controla a casa, né, então você tem um controle muito maior do que alguns personagens. Você tem os jogos educacionais, né, em que o grande objetivo é a parte de aprendizagem, né, ensino-aprendizagem, então, mas com um teor lúdico importante, com, né, a questão do desafio sendo muito importante para promover a aprendizagem de uma forma não tão declarada como uma aula, né, uma sala de aula. Você tem os puzzles, que o grande desafio às vezes tem tempo, né? Às vezes tem essa dinâmica, mas o principal é você resolver problemas de lógica, matemática ou até alguns enigmas que tem um teor mais filosófico e ritualístico, né? E por fim você tem a ideia de massive ou multiplayer, né? Várias pessoas jogando ao mesmo tempo, e juntos fazendo ações conjuntas e etc. Né? Você tem, eu separei, como disse, repetindo, reforçando, esses tipos de jogos, mas vocês têm vários outros tipos que compõem esses diversos tipos. Né? Então, uma junção desses tipos dá um outro tipo, por exemplo. Né? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre desenvolvimento de jogos. O desenvolvimento de jogos pressupõe um documento que a gente chama de Game Design Document. Né? A ideia de você ter um documento que ajude a fazer a gestão do desenvolvimento de um jogo. Por quê? O desenvolvimento de um jogo digital, eu considero um tripé. Você tem uma parte de gestão de projeto, que é de saber desenvolver um projeto, que é um jogo digital. Você tem uma parte de criação, né? Então uma parte de desenvolvimento mais artístico, criativo. E você tem uma parte de programação. O que é programação de computadores, já que a gente está falando de jogo digital? O que cada uma dessas grandes áreas aí abarca no desenvolvimento de um jogo digital? Bom, em termos de gestão de projeto, você tem que ter essa ideia de entender fluxo do jogo, entender o próprio desenvolvimento de um jogo, né, em que fase está. A gente está na versão beta, versão alfa, a gente está na parte de programação, prototipagem, né? Então tem toda essa parte de gestão de projeto que a gente aprende muito com Design Thinking, né? Então a gente vai ter algumas experiências aqui também. Tem a questão de fluxo dos jogos, então entrar dentro do próprio jogo, né, você tem que entender não só no seu desenvolvimento, mas o que o jogador tem que fazer lá dentro, a parte de jogabilidade, né? Então tem toda essa parte de integrar as pessoas, quer dizer, o jogador dentro do jogo, integrar a equipe de desenvolvimento, né? Fazer a gestão financeira, cronograma, teste de distribuição. Na parte de criação você tem a parte de narrativas, né? Então o roteiro, os personagens, desenvolvimento de cenários, se for um jogo 3D, a parte de tridimensional, texturas, se for 2D, os gráficos, sonorização, tem toda uma parte de sound designer.
a parte de menus, então interface gráfica do usuário. E já na parte da programação, ele tem que ser capaz de, quer dizer, num jogo digital tem que ter uma game engine, muito provavelmente, ou você vai criar do zero, mas tem muitas games engines aí já próprias para o desenvolvimento de jogos, então tem que saber programar dentro dessas game engines, né? Onde você vai criar scripts para para pôr a regra do jogo, né? Como que o jogo funciona, quais são as formas de interação, vai ter inteligência artificial para os inimigos, cálculo de física, etc. Né? Então tem tudo essa parte de desenvolvimento tecnológico para que o computador possa criar, possa pegar os assets, né? Ou seja, pegar a animação que você fez do personagem, animar de forma correta, aplicar o som na hora certa, etc. Né? Então, desenvolvimento de jogos é bastante complexo, mas ele é também muito divertido. Né? Ele pressupõe muitos conhecimentos, né? Muitas áreas de atuação. Então, eu coloquei, pegando um pouco daquele gráfico anterior, eu trouxe aqui algumas áreas de atuação, como ilustração digital, tratamento de imagem, modelagem, desenvolvimento de textura, captura e tratamento de som, composição, programação, etc. Né? Gestão de tudo isso. Então, é um trabalho bastante complexo, mas dá para ser muito divertido, muito bacana e a gente aprende bastante coisa ao desenvolver um jogo. Eu trouxe aqui uma proposta de organização dos grupos aí, né? Então, sempre vocês devem eleger um gestor do projeto, que é o famoso game designer. Então, é esse cara que está responsável por organizar as entregas, os desenvolvimentos, integrar todo o grupo, né, que está fazendo parte desse desenvolvimento. Coloquei aqui algumas funções de arte, outras funções mais de programação, né, uma equipe de apoio, teste, tudo mais que acaba sendo todo mundo, né, e dentro de arte algumas áreas aí, como por exemplo a parte de narração, né, desculpa, narrativa, a parte de modelagem ou desenvolvimento gráfico e a parte de desenvolvimento sonoro. Muito bem, para organizar todas essas pessoas com esses vários conhecimentos, como eu disse para vocês, a gente tem o GDD, que é o Game Design Document. E eu trouxe aqui uma estrutura de GDD, uma proposta de estrutura básica, né, 4 capítulos só. Muitos outros GDDs são mais complexos, e na verdade cada um desses capítulos traz os seus subtópicos, né, que a gente vai discorrer um pouquinho, mas fica aqui como uma proposta de uma estrutura para vocês. Vocês vão ter que desenvolver um GDD, vocês podem pegar essa estrutura ou pegar qualquer outra, né, mas essa fica como uma referência, uma possibilidade, que eu acho que ele é simples e direto. Tá? Nesse GDD, você tem primeiro uma visão geral do jogo, né, um descritivo mais geral, abrangente do jogo. Depois você tem uma parte de criação, então uma parte um pouco mais artística, né, onde você coloca as artes conceituais, né, qual que é de fato as decisões visuais e também artísticas, né, criativas do jogo. Você tem uma parte de jogabilidade, um terceiro capítulo de jogabilidade, então mecânica de jogo, como que vai funcionar o fluxo de fases, etc. E por fim você organiza suas referências. Tá ficando, sim, claro para mim que cada vez mais a gente tem que começar pelas referências, né? Então você faz um estudo de caso ou vários estudos de caso de jogos que vocês gostam, que vocês tomam como referência e a partir deles vocês vão falar, tá, isso é minha referência, mas para o meu jogo a gente vai fazer dessa forma, né? Então aí primeiro você faz o 4, que é o grande estudo de referências, depois você volta para o 1, 2 e 3, ok? Vamos lá falar um pouco de cada um desses capítulos. O capítulo 1, que é essa visão geral essencial, você tem que descrever o público-alvo, então para quem quer o seu jogo, você vai trazer um resumo do seu jogo, então, o meu jogo trata da história sobre tal personagem, não sei o que, que vai fazer tal coisa, o desafio é esse e esse, né? Os aspectos fundamentais, então o que o jogo é, o que ele não é, então ele é um jogo para mobile, ele é um jogo para web, ele é um jogo para PlayStation 4, então você fala o que ele é, o que ele não é, né? Ele é um jogo de estratégia misturado com puzzle, mas ele não é um multiplayer, então você fala o que ele é, o que ele não é, né? Dentro daquela tipologia, da plataforma também, né? E você tem que necessariamente descrever o que ele tem de diferente, qual que é o grande diferencial dele, né? O que ele tem que vai torná-lo atrativo e também diferente dos demais, ok? Então é um grande descritivo disso.
No capítulo 2, que a gente fala do contexto do game, é onde a gente trabalha a parte criativa, a parte artística, né? Então tem toda a parte de narrativa, tem se existe, se esse jogo faz parte de um outro contexto, então ele é baseado em games, em games anteriores, ele é baseado em filme, ele é baseado numa uma história em quadrinho, né? Se não tiver, não precisa ter, né? Mas se ele ele faz parte de um contexto maior, de um storytelling maior, você tem que descrever. Você tem que apresentar quais são os personagens jogáveis, né? Então, se é mais de um, né? Ou se é um. Então, você faz todo o estudo visual dele, né? A gente vai ter uma parte de desenvolvimento de personagem. Também os outros personagens, os não jogáveis, os inimigos e os não jogáveis. As armas e equipamentos. Também você faz estudos de level design, né? Então, os cenários que fazem parte do jogo, etc. Todos os objetos, né? Inclusive os objetos de interface do usuário, botões, menus, etc. Né? E tem toda a parte sonora, que é muito importante. Então, você já faz todo o estudo também, né, apresenta, né, nesse GDD quais são os efeitos e também sonoros, né, e as músicas de fundo. Perfeito? O capítulo 3, que fala mais da jogabilidade, você vai tratar de fato sobre os desafios, né? Se vai ter que ter inteligência artificial, quais são os fluxos de fase, onde entra menu, onde entra help, né? Também a parte de controles, então como que o jogador interage, como que o jogo tem que responder a essa interação, a esse input do jogador, né? E se ele vai ter um fluxo fechado, linear, se ele vai ter fases extras, vai ter uh, easter eggs, né? Ou seja, aquelas coisas que só os desenvolvedores e alguns fanáticos sabem, né? E de forma, assim, você vai ter algumas variações internas ao próprio jogo. E o capítulo 4, que são as referências, que é a primeira coisa a ser feita, né? É buscar em jogos, livros ou filmes e qualquer outro produto cultural, né, as referências que vocês estão usando para fazer aquele jogo. Então, mesmo se for um jogo educacional, quais são as referências, né, educacionais para aquele jogo? Se for um jogo de luta, dos personagens, né, da onde você está se baseando para criar aqueles personagens. Ok? Então essa semana a gente deu uma passada muito introdutória sobre o mundo dos jogos, né? Aquela parte de tipografia também, e sobre o Game Design Document. Vocês vão ter que fazer uma reflexão nos trabalhos aí dessa semana, né? Então, primeiramente, vocês vão se apresentar para que a gente possa criar os grupos. Então, você vai falar o seu nome, o curso que você faz, o interesse por essa disciplina, e já vai ter que propor um jogo, né? Assim, em uma frase, no máximo duas frases, falar, eu gostaria de fazer um jogo sobre isso, né? Sobre um jogo educacional. Não, queria fazer um jogo X, né? Que conta a história da Alice no País das Maravilhas. Sei lá, né? Uma ideia muito abrangente para você se apresentar nesse fórum em que você já coloca alguma ideia de jogo e aí a gente já vai tentar fazer os agrupamentos, ok? Das equipes que vão desenvolver os jogos. E depois a gente sempre vai ter toda semana um diário para que você fale, nessa semana a gente aprendeu isso, faça uma reflexão, né? Um texto reflexivo, uns 3 parágrafos no máximo, né? Uma reflexão sobre a semana e você toda semana vai ter que ter essa reflexão para me ajudar também, tá? E a outra semana vai ser aberta na próxima quarta-feira, mas também vai ficar dependente de você ter feito essa reflexão da semana. Se você não fizer essa reflexão, ele não vai abrir a outra semana, ok? Então, gente, foi um prazer estar com vocês nessa primeira web aula, espero que vocês tenham aproveitado e a gente vai pôr a mão na massa a partir da semana que vem de uma forma mais efetiva, ok? Prazer em conhecê-los e valeu. Abraço.